Pelo sinal da Santa Cruz, levamos Deus nossos santos, nossos inimigos, em nome do Pai, pelo Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é um Evangelho de grande riqueza, profundidade e beleza, o Evangelho da viúva de Naim. Jesus foi a essa cidade, Naim não é o marido da mulher, da viúva, Naim é a cidade. Jesus foi à cidade de Naim, junto com os discípulos e uma multidão, como se fosse uma procissão. No caminho, na porta da cidade, vinha outra multidão, e era a procissão de um velório, era um enterro. Nesse velório se destacava, claro, o caixão em primeiro lugar, e nesse caixão havia um jovem. O que de si é chocante. A gente sempre espera que quem esteja dentro do caixão seja uma pessoa idosa, não um jovem. E ao lado daquele jovem, a mãe, chorando. E o evangelista faz questão de dar dois detalhes. Primeiro, aquele era o único filho daquela mulher. Segundo, aquela mulher era viúva. O que hoje já é chocante, na época era muito pior. Porque imaginem vocês, naquele tempo, o que uma mulher viúva, sem filho, faria? As mulheres não trabalhavam como hoje, não tinham renda de outras maneiras. Considerando que seu filho era jovem, talvez ela já tivesse até alguma idade. Jesus se aproxima, e interessante que o texto no latim usa uma expressão muito bonita, que usa poucas vezes, que diz misericórdia motus. Ou seja, motus vem de um motor, movimento. Misericórdia é aquilo que move. Ou seja, Cristo é movido pela misericórdia, como se a misericórdia de Cristo empurrasse na direção daquela mãe. E movido pela misericórdia, Cristo diz para ela: não chores. Depois ele se aproxima e encosta no caixão, uma coisa que os judeus não faziam. E todo mundo para. Então Cristo, sem falar mais nada com ela, fala diretamente ao defunto: jovem, eu te digo, levanta-te. E aquele jovem se levanta e começa a falar. E Cristo o devolve à sua mão. E todos ficam admirados, dizendo que um grande profeta surgiu e que Deus visitou o seu povo. Nós, amados irmãos, podemos nos colocar aqui no lugar dos três personagens. Quem são os três principais personagens da história? Nós temos Cristo, nós temos a viúva e nós temos o jovem. Os santos são os únicos que são capazes de fazer o papel de Cristo. Se a gente considera essa passagem como símbolo da nossa existência, da nossa história, a gente vai perceber que só os santos podem fazer o papel de Cristo. Só os santos são aqueles que são capazes de devolver a vida para o morto. Na maioria das vezes, nós somos o jovem. Os santos padres falam muito isso. Nós somos o jovem morto pelo pecado. A viúva é a igreja que chora os seus filhos mortos pelo pecado. E que ficam mortos pelo pecado enquanto Cristo não vem, não toca no caixão e não ressuscita. Esse toque de Cristo é a graça que vem por meio dos sacramentos, especialmente do sacramento da confissão. Só que às vezes também nós fazemos o papel não somente do jovem, mas às vezes nós também fazemos o papel da viúva. Quando que nós somos a viúva de Naim? Nós somos a viúva de Naim todas as vezes que somos nós que estamos chorando pela morte de alguém. E a morte aqui é o símbolo do sofrimento. Todo sofrimento é de alguma maneira participação na morte. Só que o sofrimento da morte ele é um negócio tão grande, tão incompreensível. E eu não falo da nossa própria morte. Eu falo de quando nós
choramos a morte de alguém que nós amamos. Que esse sofrimento, ele como que engloba todos os outros possíveis sofrimentos. E todas as vezes que somos nós que choramos o sofrimento de alguém que nós amamos, todas as vezes que nós estamos diante da morte, e aqui a morte pode ser a morte física, aqui a morte pode ser a morte espiritual, aqui a morte pode ser qualquer outro tipo de sofrimento. Todas as vezes que nós choramos com a morte do outro, o sofrimento do outro, nós fazemos o papel da viúva de alguém. E se nós olharmos qual é a atitude de Cristo diante da viúva, nós vemos que Cristo faz três coisas. Cristo, antes de tudo, fala para a viúva essas palavras: não chores. Evidente, amados irmãos, que aquela mulher tinha muitos motivos para chorar. E é evidente que Cristo podia dizer para ela: não chores, porque ele sabia que ia ressuscitar o seu filho. Mas essa palavra de Cristo, que se dirige a nós, ela tem uma validade diferente. Quando Cristo fala para nós: não chores, Ele não está dizendo que a nossa vida a partir de agora será uma vida livre de lágrimas e de sofrimentos. Nós estamos no vale de lágrimas. O não chore significa que a presença de Cristo nos dá fé, esperança e garantia de que um dia nós vamos chegar naquilo que a Apocalipse chama de Jerusalém Celeste, onde o próprio Deus vai enxugar as nossas lágrimas. Por enquanto, nós ainda estamos na procissão do velório. E aqui nós podemos lembrar de tantas viúvas de Naim da história da igreja, e como não lembrar de Santa Mônica, cuja procissão de velório do filho demorou 30 anos. Ela estava diante de um filho morto. Não de um filho fisicamente morto, mas de um filho espiritualmente morto. E todos os dias ela estava chorando, mas ela também tinha escutado as palavras de Cristo do não chores. E é por isso que ela confiava que um dia seu pranto ia acabar. E é isso que o Senhor fala para nós. O nosso sofrimento hoje é um sofrimento que nós devemos viver sem desespero, mas com esperança. Sabendo que uma hora nós vamos parar de chorar. Não é que nós somos proibidos de chorar agora, mas que esse sofrimento vai acabar. E às vezes nós choramos por causa de algo material. Às vezes nós choramos também pela conversão das pessoas. Sobretudo, nós choramos pelos nossos filhos. As mães sabem como é isso. E todos aqueles que rezam por alguém, pela conversão de alguém, com verdadeiro amor, se importando de verdade, sabem como é difícil chorar vendo alguém que a gente ama morto. Mas Cristo disse para nós: não chores. E depois que Cristo diz não chores, Ele toca no caixão. Esse tocar no caixão significa aquele momento em que Cristo entra na nossa vida de uma forma como que sensível. Em que Cristo dá uma pausa na procissão da nossa existência. E algumas vezes vai ser literalmente isso, tocar no caixão. São todas aquelas coisas na nossa vida que são claramente uma ação de Deus. Às vezes coisas muito felizes, às vezes coisas muito tristes. Às vezes Cristo vem a nós literalmente tocando no caixão, pela morte de alguém. Às vezes Cristo toca no caixão, só que esse caixão é outra coisa. Às vezes é a nossa saúde, às vezes é outra pessoa. Mas Cristo sempre está pronto a parar, a mandar a gente parar um pouco essa procissão. Só que o problema é que muitas vezes a gente não faz como eles fizeram, de parar de verdade. A gente ignora Cristo. E todas as vezes que a gente ignora Cristo, imagine vocês que aquela mulher, a mãe e as pessoas que estavam carregando aquele jovem, eles podiam muito bem ter, Jesus veio, encostou, mas vamos embora, está na hora de enterrar. E muitas vezes na nossa vida o que a gente faz é isso. Cristo nos toca e a gente segue andando.
E a gente não para e não dá oportunidade para ouvir a outra palavra de Cristo. Porque às vezes o não chores parece muito irreal. Quando no meio do sofrimento a gente sabe que Cristo fala não chores, a gente acha que é um negócio impossível. Como se Deus não entendesse aquilo que eu estou passando. Mas se a gente para ao toque de Cristo, então nós nos tornamos aptos para escutar a outra palavra de Jesus. O jovem, eu te digo, levanta-te. O milagre que Cristo faz na nossa vida, o milagre que Cristo faz na vida daquelas pessoas por quem nós choramos. E aí nós podemos imaginar com que proporção foi a mudança de sentimentos daquela viúva. Do máximo de dor ao máximo de felicidade. Talvez uma felicidade que ela não experimentou nem sequer naquele primeiro momento em que ela teve seus filhos nos braços pela primeira vez quando ele nasceu. A morte de um filho que estava morto e agora está vivo e que está falando e que é o próprio Deus que entrega a ela. E na medida em que nós, amados irmãos, como a viúva, vamos escutando a palavra de Cristo que fala para a gente não chorar, vamos deixando Cristo interromper a procissão da nossa vida, quando Ele toca nos caixões da nossa existência, quando nós estamos dispostos a escutar Cristo fazendo um milagre na nossa vida, nas nossas circunstâncias, nós percebemos que aquilo que acontece conosco é um motivo de que não somente nós, mas todos que estão à nossa volta glorifiquem a Deus. À medida em que a nossa vida é um constante milagre, todos que estão à nossa volta glorificarão a Deus e perceberão que Deus visitou o seu povo. É isso que nós pedimos. Que a gente seja de tal modo aberto para a ação de Cristo, que o milagre aconteça sobretudo naqueles momentos de mais sofrimento, de modo em que todos aqueles que estão à nossa volta possam dizer: Deus visitou o seu povo. Alguém podia dizer: por que estão dizendo que Deus visitou o povo? Deus só fez um milagre para uma pessoa. Só que essa misericórdia de Cristo que o moveu a ressuscitar aquele menino, na medida em que brilha no milagre daquela senhora que chorava, ilumina a todos que estão em volta. Como o nosso Senhor fala, que nós temos que ser essa lâmpada acesa no alto da casa. Lâmpada acesa no alto da casa que ilumina todos que estão em casa. E hoje nós pedimos ao nosso Senhor essa graça, que nós nos deixemos tocar por Cristo, que nós escutemos as palavras de Cristo, que nós confiemos que no futuro Ele mesmo enxugará cada uma das nossas lágrimas. E tudo isso nós pedimos por intercessão de uma outra viúva, de Nossa Senhora. Ela que também chorou aos pés da cruz, ela que também viu seu filho morto, ela que também tocou no caixão, mas ela que também recebeu dos braços do Pai seu filho ressuscitado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.